para vocês. Olhando aqui o cabelinho. Hoje nós teremos convidada. E o tema é Fazendo as Pazes com nossa criança interior. Ei, Vivi! Ei, Maciu! A gente custa a ler o nome, né, gente? Aqui. Deixa eu te convidar, Vivi. Oi! Gente, olha que coisa maravilhosa, live de tarde. Tudo funciona. Né? Bom demais. Não, é o melhor horário para fazer live é à tarde mesmo. Nunca mais eu faço de noite. Assim, também com convidado, sabe? Uhum. Quando eu não consigo, tem que ser à noite mesmo. Mas assim, com convidado, parece que dá um problema. Não flui. Não, tá tendo muita live, né? Aí eu acho que trava. Nossa. Tem muita live de manhãzinha, 5 horas, 6 horas, 7 e muito às 18. Eu vi que o pessoal tá começando a fazer na hora de almoço também. O pessoal tá tentando, né, gente, diversificar. Não, e saindo do horário comercial, né? Porque de 8 às 18, a maioria das pessoas, mesmo que home office, tá trabalhando, né? Então, eu acho que é por isso que não tem tantos esse horário. Mas à tarde é o melhor horário, eu também adoro. Saudade de te ver, né? Porque a última vez eu fiquei no escuro. As duas últimas vezes. Uma ficou no escuro, a outra ficou, né? Não, acho que foi uma live que você não apareceu e a outra eu que não apareci. Saudade, meu bem. Eu também. Gente, boa tarde. A live de hoje é sobre um assunto muito gostoso. A Vivi me perguntou, né, qual que é o assunto que a gente vai falar, e eu tava louca para falar sobre isso já tem algum tempão e eu esqueço. Então, nosso assunto é para fazer as pazes com nossa criança interior, né, Vivi? Sim. Então, eu gostaria aí que você me falasse um pouquinho sobre esse tema na constelação, porque eu falo muito sobre isso nos atendimentos. Então, a gente fala sobre maturidade, aquela pessoa muito rígida, que não se permite errar, que não se permite rir de si mesma, né? Então, eu queria ver como que essa linguagem, tanto da constelação quanto nos meus atendimentos, se elas caminham juntas ou tá um pouquinho diferente. Sim. Então, na constelação é muito importante, né, a gente dar um lugar para essa criança, né, porque mesmo aí eu não sei se eu vou falar da psicologia ou da constelação, porque eu já misturei tudo na minha cabeça. Então aí qualquer coisa eu falo assim, não, isso é da psicologia. Mas então é muito importante que a gente esteja integrado à nossa criança interior, né? Então, assim, por quê? Porque ela vai estar com a gente o resto da vida, né? Então, assim, às vezes a gente tem feridas da infância que a gente vai levando ao longo da vida. E às vezes, assim, por exemplo, na repetição de padrões, por exemplo, às vezes você teve uma ferida lá na infância, que às vezes foi uma coisa equivocada, que você apenas deduziu naquele momento como criança, e aquilo perdura ao longo da sua vida, né? Às vezes um sentimento de rejeição, às vezes a mãe deixou a criança no berço por 5 minutos enquanto ela foi fazer xixi, sei lá, escovar o dente, não sei, voltou e naquele momento a criança registra uma rejeição e ela começa a repetir esse padrão ao longo da história dela, né? Só que o que a gente fala? Que a criança, ela só registra, ela não consegue ressignificar.
né? Ela pega aquilo para ela como verdade. Ela não racionaliza sobre aquilo, ela não raciocina sobre aquilo, ela apenas registra, né? E como adultos hoje, a gente, quando a gente olha para essa criança, a gente pode ressignificar todas as dores, e todos os traumas, e todas as feridas que a gente teve da infância, né? Eu até faço um trabalho da constelação da criança interior mesmo, né? Antes da quarentena, a gente fazia um grupo onde reuníamos várias pessoas e aí era uma constelação focada para cada um que fosse olhar para a sua criança interior. Então, cada hora era um que ia, entrava no campo, escolhia uma pessoa para representar a própria criança e é um trabalho muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Por quê? Porque às vezes a gente está equivocado em relação à nossa criança também. Eu vou contar um caso, assim, por exemplo, eu tinha uma cliente que eu atendia ela e ela falava, não, porque ela sempre batia na tecla, a minha mãe me abandonou, eu tenho certeza que minha criança ferida. Então, assim, a adulta tinha certeza absoluta que ela ia encontrar uma criança super fraca, super frágil, super com dores, né? E quando ela olhou para a criança olhava para ela com um amor, com um orgulho, tipo assim, que maravilhoso, eu não tô ferida não, sou feliz. Né? Assim, eu sou feliz. Então, assim, a menina, essa minha cliente, ela ficou surpreendida, porque na cabeça dela de adulta, e aquilo foi tão doído que ela achava que a criança ia estar totalmente ferida. Só que não, era adulta carregando algo lá da infância e a criança já tinha, né? Tava tudo elaborado bem isso, né? Tava tudo bem com aquilo. Né? Então, então, assim, da criança interior, é muito importante, né? A gente fala muito que a gente tem que estar integrado a ela, né? Por quê? Porque a parte da criança é a parte leve e a parte do adulto é a parte pesada. Então, por exemplo, assim, a criança, a parte da criança, a gente precisa dela. Por que a gente tem que estar integrada a ela? Porque ela é a parte da criatividade, é a parte da gente se maravilhar com pequenas coisas, né? Contemplar a natureza. Quando a gente está contemplando a natureza, a gente está conectado totalmente à nossa criança interior, né? É a gente dançar, é a gente... A parte leve, a gente está agradando. Cair, levantar. A parte leve, a gente está agradando a nossa criança, né? E é isso mesmo, cair e levantar é muito importante, porque a gente aprende desde criança que quando a gente cai, a gente consegue levantar. Né? O adulto tem muita dificuldade, né? Quando ele erra, ele acha que é o fim do mundo, né? Então ele está ali distante da criança dele. Sim, e aí a gente vê muito isso também, né? Então, do adulto que às vezes, por exemplo, o pai morreu cedo e aí a criança, ou a mãe morreu cedo, aí a criança toma o lugar da mãe e vira mãe dos seus irmãos. E porque foi um momento ali, foi uma condição ali. Ela precisava ser adulta quando ela era criança. E aí ela não conectou com essa criança. E essa criança tá lá doída, ferida, querendo brincar, né? Querendo a parte leve. Essa pessoa fica uma pessoa dura, fica uma pessoa amargurada, fica uma pessoa muito séria, né? Por quê? Porque ela não conecta com essa criança, né? E esse trabalho é justamente para a gente conectar, para a gente olhar para nossa criança e conectar com ela. Agora eu estou fazendo esse trabalho online, né? Eu ia te perguntar, você continua fazendo? Você está fazendo com o grupo? Não, eu faço com a Lúcia. Eu faço a Lúcia para as pessoas individualmente. Uma pessoa. Ah, entendi. É igual a gente faz você com as suas clientes, quando a gente faz a constelação completa. Sim. Eu, a Lúcia e a cliente. A Lúcia representa a criança, ou eu, depende, né? E a outra constela, porque nós duas somos consteladoras, então, ou ela representa a criança da pessoa, ou eu represento a criança da pessoa e a outra constela. E a pessoa vai como adulta e a gente representa. E é assim, transformador. É muito interessante a gente olhar. E aí, claro que eu também olhei para a minha, né? Quando a gente fazia os grupos, ainda. Vamos embora. Quando a gente fazia os grupos, eu olhei para a minha e fiquei muito contente, porque
eu sou bastante integrada com a minha criança interior, né? Eu falo assim, eu junto com criança, eu viro criança. eu brinquei outro dia que um dia eu estava passeando com a minha sobrinha no shopping e eu acho lindo, maravilhoso nas crianças que elas andam saltitando. Eu acho lindo. E aí ela começou a andar, eu comecei a puxar ela saltitando e ela foi saltitando e eu fui alegrando a minha criança interior saltitante aqui. Tipo assim, eu não ia passar vergonha que eu tava com uma criança, fingi que eu tava brincando com ela, mas na verdade eu tava usando ela pra agradar a minha criança. Você teve o passe livre, tinha uma criança do lado, ninguém ia achar, gente. Essa menina é doida, né? Eu também acho que sou bem conectada a minha. Porque mais brincalhona do que eu é impossível. Mas também tem a minha seriedade, exagerada. Também tem a pessoa que a criança tá muito maior do que a pessoa. Então, é aquele adulto que acha que o mundo deve para ele, que o mundo tem que dar tudo aquilo que ele quer, que faz pirraça, né? Que faz birra, que arruma, né, assim, que não anda pro outro, né, que só... que ele sempre está respondendo de acordo com aquilo que ele olha só para ele, né? Então é aquele adulto mais... e também o meninão, né? Aquela pessoa que não cresce, que não sabe a hora de parar com as brincadeiras, né? Então essa pessoa também está muito conectada com a responsabilidade. Que não tem um limite, que não tem responsabilidade, né? Então esse adulto também, que não consegue levar nada para frente, né? Não consegue crescer na vida. Esse aí também pode estar com uma criança muito forte dentro dele. A criança está mais forte, tomando conta mesmo do adulto. Porque a criança faz isso também, né? Se o adulto foi muito ferido, muito machucado, às vezes ao longo da infância, a criança quer proteger o adulto e aí ela toma partido de tudo, né? Só que cada um tem sua função. É cada um no seu quadrado. Para a gente andar conectado, cada um no seu quadrado. A criança com a parte leve e o adulto com a parte pesada, né? Na hora de resolver problemas. Eu vejo algumas, tanto crianças quanto adultos, né, fazendo comentários, por exemplo, nossa, eu não quero crescer, né, criança falando, eu não quero crescer, a vida de adulto é muito chata, é muito ruim, às vezes quando vê parentes, né, brigando muito, ou muita dificuldade, muita gente sofrendo, e adultos às vezes que não conseguem trabalhar, né, exatamente por isso, assim, porque a vida profissional exige que você tenha um compromisso, né, um comprometimento, responsabilidade, e aí, de repente, aquela criança, né, que viu que essa vida era muito pesada, ele arrasta mais a leveza da criança do que o compromisso, só que isso também torna a vida dele muito pesada, porque ele precisa, né, passar as fases. Com certeza, com certeza. Mas eu tô falando da minha criança, é hoje que ela é assim. Sim. Antigamente, e eu falo antigamente, não faz tanto tempo assim, eu percebia que eu tinha a minha criança muito maior. A minha criança era muito maior que eu. E eu me apresentava assim, oi, eu sou a Vivi. A minha voz era mais infantilizada, porque minha voz assim já não é um pouco, ela ainda é um pouco infantilizada, mas assim, já é muito mais séria hoje, muito mais adulta hoje do que antes. Eu falava igual menina, eu agia igual menina, e eu não era mais menina, né? E foi trabalhando todo isso, eu me apresentava, oi, eu sou a Vivi, né? Assim, eu não apropriava do meu nome totalmente, né, como adulta e tal. E eu fui trabalhando muito essa criança, por isso que eu tô te falando, quando eu olhei, aí ela tava feliz, e ela tava no lugarzinho dela, né, e é uma coisa pra gente estar olhando o tempo inteiro, sabe, Lilian? Porque às vezes essa criança quer vir, né, ela quer vir te proteger, e ela quer vir fazer uma pirraça no seu lugar. Teve uma vez que uma cliente falou assim, às vezes eu fico brava, aí eu vou lá e fico na parede assim, ó, e choro. Igual o Nhonho em Kiko, sei lá. O Kiko. Aí eu falei, pois isso é total a criança. Eu era uma senhora, ela tinha 60 anos, entendeu? Então, às vezes, essa criança,
ela, para proteger a gente, ela quer sair também. Ela quer agir no nosso lugar. E a gente precisa estar conectado com ela para a gente deixar as questões do adulto só com a gente, né? A gente, como adulto, a gente consegue ressignificar, a gente consegue resolver, a gente consegue fazer algo para solução. A criança não, ela não consegue solucionar as coisas, né? Ela só age, né? Ela só age, né? Ela só reage, né? Age e reage. Ela não raciocina, né? Ela não entra ali no trabalho de se conscientizar do comportamento dela ou do comportamento do outro. Ela não pondera, né? Ela vai... Pode falar. Não, é isso. Ela não pondera, ela vai no... Eu vejo a Estela, por exemplo. A Estela, ela não é muito de falar. O Davi, com a cidade, já falava até. E aí ela quer as coisas e ela fica nervosa que a gente não entende, né? Então, assim, aí você fala assim, é isso aqui? Fala, é comida, tô com fome. Você quer o quê? Televisão, fala televisão. Então, assim, aquele adulto, por exemplo, também, que não gosta de se expressar, que o negócio é no grito, que é na pirraça, que é na... Acho que todo mundo tem que adivinhar o pensamento. Eu estava conversando, né, essa semana mesmo, com uma paciente, que eu falei para ela, olha, as pessoas não adivinham o que você quer, né? Porque a fala dela foi a seguinte, mas é óbvio que ele vai saber, né? Não é óbvio. Né? Isso é muito coisa de criança, né? Minha mãe tem que saber, né? Minha mãe tem que... A minha mãe e o meu pai sempre sabem, mas as outras pessoas não vão saber. A sua mãe e seu pai estavam te criando, estavam te educando, e eles viravam e reviravam para tentar entender o que era aquilo que você queria, né? Mas a outra pessoa, não, o outro não sabe nada se a gente não fala para ele, né? E só o adulto sabe expressar exatamente aquilo que ele quer. A criança vai fazer piada, vai falar, tem que saber. Tem que adivinhar. Né? Quando chegou no meu umbigo, né? E não é uma crítica, né? Eu sempre gosto de falar que às vezes as pessoas ficam chateadas de descobrir determinadas coisas. A gente tem que ter a capacidade de aprender com o que a gente descobre sobre o nosso comportamento. Né? Eu lembro de uma vez um paciente, ele ficou muito nervoso comigo, assim. Porque eu falei assim, olha, esse comportamento seu, você não consegue ver, assim, que é um pouco imaturo? Nossa, ele ficou uma arara. Ele ainda falou com jeito, hein? E você ainda falou com jeito. Falei super com jeito. Eu sabia como é que ele era, né? Eu falei, esse comportamento, você não tá achando que é um pouco imaturo? E aí, o que acontece? A criança dele ficou bem nervosa, porque hoje eu vejo que é a criança, né? Porque isso já tem um tempo. Mas ele me chamou de criança. Criança é um absurdo. Que psicóloga é essa? Gente, ele brigou muito feio comigo, assim. Sabe? Me bloqueou no telefone e tal. Eu sou muito tranquila, assim. Como eu tô atendendo, eu sei que não é uma questão pessoal. Então, eu trabalhei isso tranquilamente. Mas foi a reação de uma criança, total, né? De criança mais forte que eu já vi nos meus atendimentos, sabe? Aí, assim... Mas depois ele voltou? Ou ele te abandonou? Ele não voltou, não. Ele ficou invocado. Ele foi invocado. E, né, eu respeitei e tal. Okay. Na época, eu não tinha contato com constelação familiar, porque pode ter certeza que eu ia falar para fazer, né? Mas ele ficou muito nervoso. Então, assim, algumas pessoas, elas ficam chateadas, né? Quando a criança não sabe ouvir o que não quer, né? Ela só sabe ouvir, ela só quer ouvir o que ela quer. Se você diz algo que ela não quer, ela vai dar piti mesmo. Meu primo estava comentando outro dia que ele falou assim, quando eu estava mais novo, eu detestava quando a pessoa falava assim. E aí eu lembro desse paciente, ele falava assim, você está muito velho para isso. Aí quando ele queria fazer outra coisa, você está muito novo para isso, é muito criança para isso. E ele ficava uma arara. E é essa reação, às vezes, que o adulto tem quando alguém fala assim, você não pode isso, você está, né? Cresce, meu filho, você tá muito imatura aí e tal. E aí vem a criança, ao invés de vir o adulto ressignificar aquele comportamento dele e a situação que ele está vivendo, o porquê da fala do outro, ele vem com uma criança que reage em cima do comportamento do outro, né? Ele não sabe ouvir uma crítica, não se responsabiliza. Não foi uma crítica, né? Mas foi um apontamento de uma realidade, né? Mas
ele não quer se dar conta disso, né? Então, ele vai negar. Ele colocou abaixo de vai brigar. Que psicólogo você é, que não sei o quê. Né? Eu gosto quando eu vejo algumas reações da pessoa que era, né, mais imatura no início do tratamento, e hoje tá, fala, nossa, Lívia, se fosse antes, eu ia estar muito nervosa. Olha, se você lembra que era assim, aí eu falava isso, eu brigava, eu ficava uma semana sem conversar, e aí hoje eu consigo conversar com as pessoas e tudo mais, e eu queria, né, conversar com você sobre esse trabalho de criança interior, até para a gente poder oferecer para as pessoas isso, né, que às vezes a gente fala de constelação familiar, de relacionamento amoroso, de família, de pai, de mãe, de honrar pai e mãe, mas está lá no adulto. Né? E às vezes a pessoa não consegue sair de um determinado lugar, de um determinado padrão de comportamento, porque não trabalhou a criança, né? Às vezes posso falar um pouquinho sobre isso? Deu uma falha. Deve. Porque qual que é a base? Qual que é a base? Então, vou falar como se a gente fosse uma árvore, né? Então, nossas raízes são os nossos pais e todos os nossos antepassados. Né? E aí a gente é uma árvore. Então, os galhos, os troncos são as áreas da nossa vida, né? E os frutos são os frutos que a gente colhe nas áreas da nossa vida. Mas para que os frutos aconteçam, tudo lá embaixo tem que estar resolvido. O que é lá embaixo? Primeira coisa, nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Né? A constelação, tudo gira em torno dessa primeira relação, desses primeiros amores. O primeiro amor que foi a mãe, o segundo amor que foi o pai. E a gente forma a nossa personalidade, né, na infância, né, até os 7 anos de idade. E aí, nessa idade da infância, né, na infância em geral, que a gente cria os nossos traumas também. Claro que na vida adulta outro acontecimento pode nos traumatizar, mas é muito menos do que na infância, né? Então a base para a gente ter bons frutos primeiro, se reconciliar com pai e mãe. E segundo, se reintegrar à criança interior. Por quê? Igual você falou, não adianta nada você conseguir tá bem resolvido com seus pais se essa criança interior ainda está ferida. Quer dizer que ainda não está tudo resolvido, né? Como também não adianta você olhar só para sua criança, achar que está tudo bem, então vou resolver, está tudo bem, não preciso olhar para minha mãe, não preciso olhar para meu pai, então está tudo ótimo e vou continuar. Também pode ser que alguns frutos fiquem podres ou que alguns frutos não cresçam. Então, é a base, sabe? É a base. Primeiro o primeiro lugar que a gente tem que olhar quando a gente, né, vai nessa busca do autoconhecimento é para a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe e depois com a nossa criança. Eu sinto que é mais ou menos nessa ordem. Porque eu acho que a gente pula as etapas, por isso que as coisas vão ficando meio conturbadas. Eu vi uma metáfora, estava lendo sobre mudança, né, de hábito, há uns dias atrás ali, e aí estava falando sobre o bambu, que o bambu, para ele sair, né, da terra, ele demora 5 anos, porque ele vai criando raízes muito fortes durante esses 5 anos. E aí ele só sai, né, ele só aparece depois dos 5 anos, e aí depois que ele aparece, ele cresce 20 metros em 3 semanas, 3, 4 semanas. E aí eu fiquei muito interessante, né? A força que ele cresce quando a raiz está forte. Eu acho. E aí a gente quer muito... não é? É muito interessante essa metáfora, porque a gente quer pular a etapa, a gente quer ser mais esperto do que na época, né, da infância, quer ser criança, a criança quer ser adolescente quer ser adulto quer voltar a ser criança. Então a gente não vive o momento presente da forma que precisa para fortalecer a raiz. Né? E a raiz para fortalecer é a relação familiar e a criança interior trabalhando no ritmo dela, no jeito dela, com os traumas dela, para sair.
Quando você estava falando do trauma da infância, até os 7 anos a gente constrói a nossa personalidade e ao longo da vida algumas coisas boas e ruins vão acontecendo. Mas dependendo da construção da sua personalidade, você enfrenta as situações de forma muito diferente do que de uma pessoa que não viveu o mesmo trauma. Né? Então, assim, eu fiquei lembrando de gente que foi sequestrada, né, por exemplo, e aí apavorou, desmaiou, não sei o que e tal, e teve gente que foi sequestrada e dialogou com os sequestradores, né? Isso está muito aqui, que às vezes a pessoa fala que não, Lília, mas tem coisa que eu não vivi na minha infância, eu vivi só depois que eu estava adulta e tal, e é isso que me traumatizou. Nem tanto. Aquilo ali fortaleceu o trauma que estava aqui. Né? Então, na verdade, aquilo que a gente viveu como criança, ele é fortalecido ou enfraquecido com as coisas que a gente vive. Né? Pode ser uma situação completamente diferente do que você viveu na infância, mas ela vai puxar lá da sua infância o seu controle ou seu modo de reagir, né? Seu modo de lidar, né, com a situação, né? Reagir. O modo de lidar com a situação, né? Com todas. A gente pode colocar isso em qualquer situação, né? Tanto é que a gente tem reação, e a gente também não sabe qual seria a nossa, né? Assim, só na hora para saber, só na hora para saber qual é a conexão que ela vai fazer, com o quê, né? Eu lembro que minha mãe falava, nossa, gente, é absurdo a pessoa reagir e tal, o assaltante não tem nada a perder quando assalta, e aí o rapaz enfiou a mão, acho que eu comentei isso no mesmo, enfiou a mão no carro dela e pegou o óculos dela, ela segurou a mão do assaltante. Ela falou, gente, jamais na vida eu ia planejar que eu ia fazer isso. Então a gente se descobre todos os dias com as coisas que acontecem à nossa volta, mas quanto mais curada, quanto mais conectada e equilibrada você tiver com a criança interior, melhores serão as suas reações, né? Com certeza. Gostaria... A gente vai começar a pensar um pouco mais, né, antes de reagir, né? Antes de reagir. Eu queria ver até essa possibilidade de a gente poder falar com as pessoas para poder fazer esse trabalho de criança interior, porque não é normal, né? Não é comum ter esse tipo de trabalho. Eu lembro que eu conversei com você há um tempão, você falou que ia montar com a sua amiga, não foi? Foi. Você não tinha montado com ela, né? Não, já tem 1 ano que eu faço esse trabalho com ela. Já tem mais de 1 ano, na verdade. A gente faz o nosso trabalho tem quanto tempo, hein? Eu acho que foi agosto. Eu acho que tá fazendo 1 ano agora, Olivia. Pois é, tô mais ou menos nessa época. Acho que foi agosto do ano passado. Então a Lúcia tem um pouquinho mais, deve ter 1 ano e meio com a Lúcia. Eu lembro que você comentou que fazia esse trabalho. Eu quero conhecer e eu queria divulgar isso. Porque às vezes eu vejo as pessoas fazendo a constelação e meio perdida, com dificuldade de agir de acordo com o que aprenderam. E aí eu sempre enxergo muito a criança interior. Uhum. Não, isso a gente pode fazer, eu, você e o seu cliente também, né? Do mesmo jeito que a gente faz a constelação, a gente pode fazer da criança interior e você representa. Ótimo! Adoro essas coisas, adoro aprender coisas novas. No seu trabalho com criança interior, existe um tema específico, né, do grupo, ou é igual a constelação? A pessoa chega e fala, eu quero trabalhar, sei lá, questão financeira. Quero trabalhar minha relação com meu pai, meu irmão. O trabalho da criança interior, a gente olha para a criança interior, ponto. Ele é focado, é uma constelação focada, onde a pessoa representa ela mesma, a adulta, e outra pessoa representa a criança dela. Por enquanto, eu não tenho feito em grupo, mas eu já percebi que dá para fazer em grupo também, online, tá? Também dá, que eu tenho feito constelações. Ontem mesmo à noite eu não consegui entrar em nenhuma delas. Eu tenho feito constelações que estão sendo maravilhosas, que eu não imaginava que dava para fazer. Inclusive, pessoas já me perguntaram assim, você indica estudar constelação online? Eu falava assim, não tem jeito, precisa da presença física. Você ressignificou. Só que não, a gente conecta através do olhar mesmo, sabe? Então...
os grupos têm sido muito maravilhosos e as pessoas têm gostado muito de participar, porque elas sentem mesmo, cada um da sua casa, e reúne todo mundo e elas sentem. Então, o próximo passo que a gente vai fazer vai ser grupos de constelação da criança interior. E aí o valor, né, como ela é focada, o valor é menor do que o valor de uma constelação. Então, por isso que também a gente vai focada, porque se precisar colocar o pai, colocar a mãe, aí vira uma constelação, né? Sim, então, a gente pode detectar que nessa constelação da criança interior a pessoa precisa de um pouco além, né? Precisa de que coloque o pai lá, a mãe lá. Aí a gente para a constelação e a gente faz uma constelação completa. Mas essa é só para se olhar para a criança interior e fazer essa cura, fazer essa integração da pessoa com a criança. Porque às vezes a criança está maior do que a pessoa, ou às vezes a criança está menor do que a pessoa. A criança não existe, ela está abandonada. Então, tem vários tipos de reações. É muito, muito rico esse trabalho. Assim, é surpreendente e muito rico, porque você pode imaginar que ela esteja de um jeito e, na verdade, ela está de outro. Ou, né? E aí tem N situações. Então, num grupo, quando a gente faz no grupo, você vai vendo que cada um vai sendo de um jeito, entendeu? Não é tudo igual. Né? Que você acha que vai ser sempre as mesmas reações de quem está representando a criança. Só que não, tem umas que choram, tem umas que estão felizes, tem outras que estão apaixonadas pelo adulto, tem outras que têm raiva do adulto, e daí vai. Tem milhões de tipos de reação, só colocando, né, a sua para saber como é que ela tá. Então, hoje em dia, vocês estão fazendo tanto individual quanto de grupo, ou ainda em grupo você fez só constelação? De grupo, eu só fiz constelação, mas eu pretendo daqui a pouco já começar a divulgar para fazer a da criança interior também, porque eu vi que dá, para fazer. Ai, que lindo! Pois é, eu não entrei, eu não consegui entrar. Fala aí pra gente como é que estão esses grupos, se está aberto, é um grupo fechado no momento, como é que vocês estão fazendo? Bom, na verdade, a gente estava testando, né? Primeiro a gente tentou pelo Zoom, só que a última vez ele só dura 40 minutos. E aí ele caía, a gente voltava, todo mundo, aí ele caía, a gente voltava, caía, a gente voltava, a gente teve que voltar, sei lá, umas 4 vezes. E aí iam saindo pessoas e tudo mais, né? Porque vai se perdendo. E aí ontem a gente experimentou o Meet do Google. Que é do Google. E ele deu muito certo, assim. Não é a mesma coisa do Zoom, porque o Zoom você pode renomear a pessoa lá. Então, quando você coloca o representante, para todo mundo perceber ali quem está representando quem, coloca o número 1, número 2, número 3, ou pai, mãe, né, cliente. Não dá para fazer isso, mas funcionou. Então, ou a gente vai fazer, eu não sei ainda como é que a gente vai fazer, vai ser um ou outro, né? Ou o Zoom também tem a forma paga, que aí você já tem a sala para você e pode usar sempre, e aí a gente manda o convite pelo WhatsApp mesmo, as pessoas, quem quiser, pode participar. Então nós vamos fazer isso. Já estava com essa ideia há muito tempo que eu vou falar com a Dubi, e aí você falou de fazer a live, então para mim foi sensacional. Você tem um exemplo de comportamentos, né, de pessoas que estão bem conectadas com a criança interior e das pessoas que não estão bem conectadas? Você tem algum exemplo assim? Você olha e fala, nossa, essa pessoa precisa logo, deixa eu te chamar aqui para vir fazer. Não, eu acho que assim, na hora que eu vejo, eu falo assim, vou fazer uma constelação. A gente falou aqui, né? Poderem se identificar, né? Falar, e aí, como é que é? Tem muito. A gente falou aqui vários exemplos da pessoa que está conectada, da pessoa que não está conectada. Mas eu queria falar de uma coisa, assim, por exemplo, às vezes a forma que a pessoa lida com o dinheiro tem a ver com a forma que ela está conectada com a criança. Então, criança não ganha dinheiro. Criança gasta sem pensar. Se ela tem um dinheirinho, ela vai comprar lá tudo de bala.
né? Criança É não dá verdade. valor pro dinheiro. Criança não respeita dinheiro. Criança não se conecta com dinheiro. Outra coisa também. Interessante. A criança não tem filhos. A criança não casa, né? A criança não tem filhos. Se a pessoa está na criança, a criança dela é mais forte, ela não tem filhos. Né? Aí a pessoa fala, não quero ter filho. Uhum. Pode ser a criança aí. A gente já olha e fala, como que você não quer passar a vida que você recebeu esse presente maravilhoso para frente? Pode ser uma criança ferida, pode ser uma criança que está grande, né? Então, eu já vi. Tem várias coisas que podem ser. Eu já vi isso da pessoa falar que não queria ter filho, porque sempre sentiu que a mãe achava que ela era um peso, né? Na vida da mãe, que a mãe teve que parar tudo para cuidar, então tem uma visão negativa de ter filho. E outra pessoa que fala que não tem coragem de ter filho porque não acha que vai ser uma boa mãe, né? E realmente isso é uma questão de criança, né? Também aquelas. Só eu aqui que sou criança da história, eu não vou conseguir cuidar de outra criança. Não tinha pensado nesse aspecto. Muito interessante. A do dinheiro, então, maravilhoso. Aqui, vai passando aqui a música aqui, sabe? Vou catando um monte de gente aqui. A minha criança, ela tinha esse problema. Desculpa. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue perceber ali. Então, assim, as pessoas que têm uma fala infantilizada. Aqui, também a Denise dar uma olhada. Então, se a pessoa opta por não... Não, a explicação né? não é... Não é só essa. Gente, nada é radical, tá? Porque cada um tem uma história, tá bom? É só, a gente tá falando de uma forma geral. Gosto de dar exemplo para vocês conseguirem entender a teoria. Mas, no caso, eu tô na psicologia há mais de 15 anos. Né? Eu me formei em 2006. Atendia na clínica da Newton desde antes de me formar, e eu não canso de me surpreender com cada história que aparece, tá? Então não se coloque aí nessa posição, ou não coloque outra pessoa que se conhece, porque ela precisa fazer uma constelação ou trabalhar a criança interior para entender o caso dela, tá? Não é rotular, não é porque você opta por não ter filhos, é porque você é uma criança é muito forte. Pode ter várias outras raízes dessa questão aí. Às vezes pode ser que você está no lugar de mãe da sua família inteira, e aí quando você tem um tanto de filhos, você não quer mais ter filho. Então, tem várias coisas. Não a constelação, tudo que eu falar aqui não é para levar ao pé da letra. Tudo é geralmente. Tudo é possibilidades, tá? Então, nada é isso. A constelação não é cartesiana. A constelação é fenomenológica. Então, ela olha para o fenômeno, para aquilo. Fenômeno. Para aquilo que acontece no seu inconsciente. E aí eu tô falando de coisas que eu já vi, de coisas que a gente... que é pra chamar a atenção, tipo assim, pra você parar e olhar, né? Então, olha, então pode ser que a minha criança esteja forte, né? Olha, então pode ser que eu tenha um problema lá com a minha mãe. Então, a gente não sabe o que é o seu caso, mas a gente está dando exemplos aqui de como detectar essa criança interior. Eu acho que eu até tenho umas... quer ver? Olha, tá aqui na minha frente. Tem uma lista aqui de coisas da criança que não... como é que fala? Que não conectou, que tá ferida, da criança que tá ferida. Então, a pessoa que tem muita culpa, muita crítica, muita rigidez, a criança que registrou que o amor não vinha gratuitamente, isso aí é da criança ferida, né? Sim. A criança que... Olha, por que está aberto exatamente nesse lugar? A criança que vivenciou dualidade sentimental dos pais ou cuidadores bipolares, abuso físico ou verbal, isso é tudo com a criança ferida, criança que pode estar ferida, né? Desvia do amor para o medo,
Nossa, tem uma lista inteira aqui, eu não vou ler todos, não. Mas assim, também a criança interna ferida, negligenciada e silenciada é a maior causa da infelicidade do mundo. Então, não vou ler mais aqui, não, tá bom. mas é assim, tem várias crianças, várias formas da gente detectar, né, a nossa criança. E às vezes até mesmo meditações, sabe? Eu tenho uma meditação que eu gosto muito, se você quiser eu posso colocar ela aqui, ela é de um constelador chamado Mário Cosine. E aí é só entrar no YouTube dele e procurar a meditação da criança interior, que você se conecta, sabe? Também lá também tem a meditação, eu sempre indico isso para meus clientes, eu já te mandei também, né? Tem uma também para você se conectar com o pai, você se conectar com a mãe. E eu já passei também, já tá? Então é isso, é assim, né? Fazer uma meditação, até se no final aqui, se quiser, a gente pode fazer uma meditação pra gente olhar para essa criança, pra gente ver como é que ela tá. Às vezes, na meditação mesmo, a gente consegue conectar um pouco com essa criança e ver se ela tá ferida, né? Como ela tá. E não é óbvio, né, Bibi? Igual você falou que a sua paciente achava que a criança estava ferida e ela não estava, né? Uhum. Então, sua paciente, por exemplo, podia estar preocupada com alguma coisa, triste com alguma coisa e associou a criança e a criança não é, né? Tem nada, a criança estava super bem. A questão dela era outra, tinha que trabalhar uma outra questão. Não, porque aquilo aconteceu na infância e aí ela achou que a criança dela estava ferida. Só que não. E não estava. Não estava. Pois é, então assim, as coisas não são tão óbvias, né? Ah, não, então se a criança viveu determinada situação ali, vai ser óbvio que eu vou passar pela mesma situação quando eu crescer, né? Quando eu tiver adulto. Não é, às vezes ele vem de uma outra, de um outro viés, né? Não é a mesma situação ali, mas a pessoa chora muito, a pessoa é mais deprimida, né? Ela não sabe claramente que a criança dela está ferida. Precisa de um trabalho, né, para ela acessar e acolher essa criança, né? Sim, sim. Então, eu gostaria, sim, que a gente pudesse fechar com mas uma... tá acabando já? Nossa, não, falta 10 minutos. Quando tiver faltando uns 5, aí eu faço. Não demora muito, não. Eu já tenho uma de cor que eu sempre faço e ela é uma delícia. E o pessoal gostou demais da meditação lá para o casal. Que bom, que bom. Eu tenho fechado as lives assim com meditação, porque é bom, né? E os clientes têm entrado em contato comigo e me falado, mesmo minhas amigas também, que assistem e tal, elas sempre falam, nossa, a meditação foi profunda, tal. Acho que foi com você a última que eu fiz, que era para ir com o pai e com a mãe, olhar para qual que você estava... não foi. Não. Foi com a Lúcia que eu fiz. Para olhar pro pai e para a mãe, ver qual que estava mais próximo a você. Foi bem legal essa meditação também. Mas aí tá lá na Lúcia, tá no seu? Eu fiz com a Lúcia, mas ela não conseguiu salvar. Perdeu-se. Porque não, você acredita que ela pode ter salvo só que tá no IGTV. Minhas lives estão todas no IGTV. Tá com 0 visualização, porque como não tá no feed, ninguém vê. Então eu tô colocando tudo no story. Depois eu vou entrar lá no dela pra ver se tá lá no IGTV. Não, tomara, porque foi muito legal. Foi o mesmo tema da sua, foi de relacionamentos amorosos. Foi o mesmo tema, só que... foi para outras vertentes, assim, ficou muito legal. E no final a gente fez essa meditação, foi bem gostosa, assim. Foi bem legal. Que partiu para os pais, né? Porque no nosso partiu para o marido, para a esposa, aí você fez o do casal. Do casal, né? E o da Lúcia partiu para os pais, você fez os pais no final. E sabe o que é legal, o que é muito interessante assim na constelação? Porque as falas são falas simples, né? E essas falas, elas são simples, mas elas tocam na alma, elas tocam na alma. O Bert Hellinger, ele fala assim, o essencial é simples. Então,
não precisa de rebuscar. São falas assim, papai e mamãe, te amo. Mas é assim, eu te amo tão profundamente, é tão verdade isso, que o cliente às vezes vai falar e ele se toca totalmente, ele morre de chorar. Com essa simples frase. Eu lembro de uma experiência que eu vivi, que foi de constelação, que eu fui de curiosa, que eu queria saber se eu ia fazer o curso ou não. Eu estava imensa, né, grávida. E aí foi uma dinâmica, não foi constelação individual, não, uma dinâmica. E aí a dinâmica da vida, né? Reverencia seu pai e sua mãe. E eu não sei qual foi a fala que a gente falava pro pai e pra mãe para seguir para a vida. Aí falei pra minha mãe, chorei, não sei o que, abracei. Na hora que eu falei pro meu pai, eu não conseguia falar. Eu chorava, mas eu chorava porque... E era uma fala desse tamanho, que assim, ó, desse tamanho. Eu falei, eu chorava, e eu grávida, né, a barriga imensa, balançando assim. E a boa falando, não, essa menina vai ter neném aqui. E ela, Lília, para. Eu falei, eu tô tentando. Dizem que constelar grávida é maravilhoso. Constelar grávida é muito bom, porque assim, né? Muita gente fica profundo, né? Mas que o neném já vem com uma parte já mais leve. Resolvida. Que a mãe resolveu alguma coisa, né? Olha que lindo isso. Olha, foi bem interessante. E aí que eu entendi, porque eu sempre assistia as constelações, mas como eu sou muito chorona, eu chorava em todas, mas pra mim, né, normal, igual assistir um filme, eu chorava mesmo. E aí eu não sabia dessa força. Quando você me falou que as falas são simples e tem uma força muito grande, só vivendo para você saber, né? Então eu tenho falado nas minhas lives, eu estou falando de autoconfiança, de ansiedade, e eu falo, gente, são coisas simples que a gente precisa acrescentar na nossa vida, que a gente negligencia exatamente porque é simples, mas é o simples que faz toda a diferença. O essencial é simples, é isso, entendeu? E engraçado que eu vi outro dia, não sei se foi uma live ou se foi um post seu falando, já parou para respirar? Porque realmente a gente não para e para prestar atenção àquilo, né? Aí você falou, não, só para e presta atenção, né? No ar que entra, no ar que sai. E realmente aquilo acalma o coração. E eu fiz, assim, eu parei um momento e falei, deixa eu ver. Acalma o coração, né? A gente vai ficando... Uma menina que está fazendo o desafio, né? Eu falei menina porque eu não vou falar o nome dela, mas ela falou, Lília, eu comecei até a cantar Beto Barbosa à noite, porque de manhã eu fiz essas respirações, eu não estou entendendo o que aconteceu. Ela ficou, né? Mas, gente, eu falo isso. Aí uma delas me respondeu assim, falta de tempo. Eu falei, gente, você respira 24 horas. Falta de tempo de quê? De sentar e fechar o olho e respirar conscientemente. É simples. E a gente, o essencial é simples. Não, e tem uma frase, vou postar ela. Pode postar. O essencial é simples. Bert Hellinger, foi ele que falou. Tem uma frase do dono da escola do fundador da escola que eu me formei de constelação, que ele fala assim: a cada vez que você respira, você renova o seu contrato com a vida. Olha como é lindo. Eu vou ter que registrar, eu vou postar isso agora, algumas frases. A cada vez que você respira, você renova o seu contrato com a vida. Muito obrigada. Tô viva, né? Olha como é lindo. Que delícia, que delícia. Eu vou te falar, eu tô fazendo um desafio que o desafio que as pessoas mais gostaram foi da respiração. Todas que conseguiram colocar o desafio, né, na rotina, falaram que realmente notaram uma diferença. E a gente respira o tempo todo. E geralmente o ansioso, ele respira só na parte de cima, né? Sim. Fica assim, né? Ele não vai no profundo, não enche o diafragma todo, né? Ele vai só ele não respira com o corpo, né? Ele tá aqui. Né, aprendendo tudo. Então, é aprender a respirar, oxigenando todo o seu corpo. Tá? E como é importante, né? Eu quero falar de uma outra coisa também que eu aprendi, mas vai ficar para uma outra live que você vai adorar. Depois eu vou falar com você para você não ficar curioso.
Mas o pessoal vai ficar curioso. Não vou deixar só ele criar. Muito legal, que eu nunca tinha me dado conta. Eu já falei isso 500 vezes, mas eu nunca tinha me dado conta. Mas hoje eu me dei conta de uma coisa. Depois eu vou te contar. E semana que vem eu vou contar pra vocês. Adorei sua cara. Já que hoje é pra gente falar da criança, eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Né? Não é pegadinha, não. Como é que chama? Vou dar uma trollada em você. Vou dar uma trollada. Te trolei. Oi, gente, já fica sabendo aí, vai ter novidade semana que vem. É. E aí, Vivi, a gente pode sim fazer a live, porque como eu tô deixando alguns dias mais à tarde para poder fazer a live, semana que vem eu faço com você e faço com a Natália, não precisa ficar esperando 15 dias, que a Natália também fica querendo falar, não, eu ainda quero fazer toda semana, então agora a gente faz de tarde, né? É. Deixa eu ver quantas horas. Agora já dá. Então tá. Então, fechem os olhos, por favor. Faça uma respiração profunda. Eu quero que você saia do lugar que você está e que você vai caminhando até a porta da sua casa que você morou na infância. Lembra do portão, como era? Lembra da rua, das árvores? Vai observando em volta. Abra o portão da sua casa. Vai entrando pelo corredor. Abra a porta da sua casa. Lembra da sua chave, ou mesmo da fechadura da porta. Vai andando até a casa, chegue na sala, olha os móveis como eles eram. Sente o cheiro da sua casa. Vai até a cozinha. Veja sua mãe ali na cozinha, preparando uma comidinha gostosa para você. Vá até a copa, veja a mesa posta, veja como eram as cadeiras que você sentava para comer. Vá andando pelo corredor e vá em direção ao seu quarto. Abra a porta do seu quarto. Veja os seus brinquedos. Veja aquele brinquedo preferido. Olhe para as suas paredes. Olhe para os seus desenhos. Olhe para as suas bonecas. E olhe para a sua cama. Quando você olha para a sua cama, você está lá, com 5 anos. Olha para sua criança. Veja se ela está feliz em te ver, se ela está triste. Olhe para ela, veja como ela está. E vai se aproximando dela. Veja se ela está receptiva, ou se ela está arredia. Vai olhando e vai se aproximando. E se sente do lado dela. Olhe bem nos olhos dela e diga para ela: minha criança querida, eu vejo você. Eu me integro agora a você. Agora, tudo o que te faltou, eu te dou. Porque agora eu sou adulta. E eu posso te dar tudo que você precisar.
para sempre, nós estaremos conectados. E eu prometo que vou fazer muitas coisas para te agradar. Eu vou comer aquele docinho, eu vou jogar aquele joguinho, eu vou dançar, eu vou fazer várias coisas para te agradar. E eu peço que você me deixe resolver os problemas. Eu deixo você com o leve e eu fico com o pesado, porque eu sou grande e você é pequeno. Olha como ela reage. Dê um abraço bem forte na sua criança. E sinta um quentinho no coração. E imagina que a sua criança vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E coloque ela num lugar muito especial dentro do seu coração. Agora, você se levanta do seu quartinho, se despede dele e vai saindo da casa, vai pelo corredor, passa pela copa, passa pela cozinha, vai para a porta, abre a porta, fecha a porta, abre o portão e pode voltar. Faça uma respiração profunda e vem. Ai, Vivi, eu adoro, sabe por quê? Porque eu faço tanto relaxamento com meus pacientes, eu relaxo também, né? Mas esse momento, assim, de viver a experiência é muito difícil de eu viver. Nossa, que delícia! Que delícia! E aí, sua criança estava feliz com o sorrisão? Não, completamente. Completamente. Eu vi sua carinha. Completamente. Trocou de roupa, várias. Ela me mostrou várias roupas lindas até. Dançou. Ih, nossa, foi divertido demais. Eu faço ideia de sua criança devia ser muito divertida. Nossa, ela era nu demais. Era a sensação dos lugares. Eu não tinha vergonha de nada. Nossa, adorava. Então, a criança serve até pra gente não ter vergonha, né? Assim, a criança que era espontânea, né? Pra gente ter espontaneidade, a gente precisa estar conectado com a criança. Vou lá e vou fazer, né? Não vou ficar na timidez, eu vou. Porque a criança, ela tem um alto amor, né? No primeiro momento, ela se ama, ela se acha a pessoa mais maravilhosa desse mundo, né? Ela tá totalmente conectada ali com a essência dela, com o essencial, né? Assim. Exatamente. O que eu vejo é exatamente isso. Eu fiquei um bom tempo, depois de um problema na faculdade, muito travada, com muita vergonha de um monte de coisa. E aí eu me formei como arte-terapeuta e toda aula, a Utília, né, que era a professora, que é a dona lá da Integrarte, ela fazia uma meditação e uma delas foi de criança interior, o momento mais maravilhoso da sua criança, e eu estava apresentando a minha formatura. E eu falei, gente, mas por que eu tô tão tímida? Eu não sou assim, eu sou aquilo, eu sou aquela ali, ó. Eu sou aquela ali em cima do palco e tal, falando para todo mundo. Então eu fui fazendo um trabalho de reconexão com essa criança, porque é ali do que eu quero ser, é assim que eu quero ser, só que adulta, né? Sim, então, claro. Quanto mais conectados vocês estiverem a criança de vocês estão conectadas à essência do que vocês têm de melhor, né? Então, não percam essa oportunidade. Vou conversar com a Vivi, depois eu vou divulgar para vocês um trabalho bacana. Então, ou com a Vivi, com a Lúcia, ou comigo também. Mas não deixem de se conectar, porque é poderosíssimo. Até eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Deixa eu só, antes disso, eu tirei uma cartinha antes da meditação. Vê se você consegue ver aí. Eu sou capaz. Que legal! Eu tô falando sobre isso, tava confiando. Olha que bom. E assim, o que eu ia falar? Agora eu perdi o que eu ia falar. Do grupo. Você falou que fez um grupo? Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu posto coisas sobre constelação e
E onde eu divulgo também as constelações online. Se o pessoal também quiser entrar em contato comigo, na minha bio do @VN Constelar, já entra direto, você clica lá, já entra direto no meu WhatsApp, é só me pedir para Nossa, olha, 20 segundos. Então entrem lá no perfil da Vivi para vocês participarem. E em breve teremos novidades então, né, Vivi? Né. Então tá, então daqui a pouco a gente conversa, porque nós vamos falar da surpresa, mas o pessoal vai ficar curioso. Então tá. Um beijo. Um beijo, meu bem. Obrigada. Muito obrigada, amei. Amei também. Obrigada, gente, pela presença. E aí depois nós vamos procurar dar